E aí pessoal, beleza? Voltando aqui com os videozinhos de som automotivo, que são bastante visualizados aqui no canal. Graças a Deus, depois de bastante tempo. Vou estar trazendo hoje aí uma dúvida que sempre teve nos comentários, sempre a galera me perguntou, me pediu. E vou ser bem rápido, vou ser bem direto, tá? Não vou entrar muito em detalhe técnico, não vou entrar muito em detalhe, muita informação. Vou tentar ser o mais rápido, direto e simples o possível, tá? Lembrando que eu estou configurando aqui num DEH 6450 da Pioneer. É um som que lembra aquele golfinho, tem aquele display, aquele sistema do antigo golfinho, mas pode estar sendo configurado em qualquer outro som da marca, tá? Essas configurações sempre estarão presentes. Às vezes um pouco mais limitada, às vezes um pouco com uma frequência um pouco mais limitada, mas vai estar lá, tá bom? A primeira configuração que geralmente a galera me pergunta é a configuração de HPF, tá? Essa configuração, pessoal, é o seguinte: ela deixa passar o som grave ou somente o agudo para dentro do carro. Para dentro do carro não, nos alto-falantes internos, ou seja, se o HPF estiver desligado, ele vai reproduzir do som mais grave até o som mais agudo, tá bom? Se ele estiver ligado, você vai selecionar a partir de que frequência ele vai estar sendo reproduzido dentro do som do carro. Por exemplo, nesse momento, 50 Hz, ele vai estar produzindo dentro do carro graves acima de 50 Hz. Nessa configuração, graves acima de 80 Hz. E nessa configuração, graves acima de 125 Hz. Aí você me pergunta: Tim, e para que eu vou usar isso? Eu gosto de grave. Para que tem essa configuração? Exatamente, se você não tiver um subwoofer, né, você vai deixar desligado, que aí você vai ter um grave interno bacana dentro do seu carro, obviamente compatível com a qualidade sonora dos seus alto-falantes. Você não vai ter um som de subwoofer dentro do seu carro, não tem como, porque o subwoofer é feito para tocar frequências graves e subgraves, ou seja, frequências aí abaixo de 125 Hz, chegando em alguns modelos até 20, 25 Hz, tá? Então basicamente o HPF é isso: desligado, ele deixa passar todas as frequências para os alto-falantes internos, e ligado, você escolhe a partir de qual frequência ele vai reduzir. Eu, como uso subwoofer para os graves, eu deixo acima de 125 Hz, ou seja, dentro do carro eu só vou ter médio e agudo. Eu deixo o grave por subwoofer, que é o melhor, claro. A outra configuração é basicamente o inverso, que é a que complementa, tá? Para alguns conhecido como LPF, que é um filtro de passa baixa, mas aqui nesse modelo de Pioneer ele está sendo retratado como Subwoofer 2, que é uma configuração exclusiva para o subwoofer, tá? Ou seja, nessa configuração você simplesmente vai selecionar a frequência baixa que você queira que seu sub reproduza, ou seja, é o inverso do HPF. Ou seja, aqui ele vai estar reproduzindo frequências abaixo de 125 Hz. Aqui ele vai estar reproduzindo frequências abaixo de 80 Hz. E aqui ele vai estar reproduzindo frequências abaixo de 50 Hz, que somente um subwoofer tem capacidade, frequências realmente mais graves, entendeu? Ou seja, lá no HPF, como eu configurei 125 Hz, eu venho aqui no sub e configuro entre 80 e 100, que aí eu vou estar somente com os graves aqui no meu subwoofer, tá? Essa configuração de baixo tem alguns modelos e outros não, é só um ganho, tá? É só um ganho, tá? Você pode reduzir esse ganho, como também pode aumentar esse ganho, tá? Para ganhar um pouco de grave, diminuir um pouco o agudo, enfim. Não vou entrar mais em detalhes técnicos do gráfico aqui, porque eu vou ser o mais intuitivo possível, tá? Então é isso. Deixa eu configurar aqui para mim. Geralmente eu uso 80 com 3. Ou seja, o HPF está jogando os agudos e o sub está jogando graves abaixo de 80 Hz. Ah, detalhe: quanto menor essa frequência, mais grave é o som, e quanto maior, mais agudo é o som. Ou seja, às vezes, dependendo do estilo musical, quando você bota 125 Hz, você escuta voz saindo pelo subwoofer, e não é o ideal. O ideal é que saia só pancada, né? Ou seja, você tem duas opções: ou você reduz aqui a frequência que o sub vai estar reproduzindo, ou você pode simplesmente diminuir aqui o ganho.
que aí você vai estar dando uma cortada nesse agudo, tá bom? Geralmente assim um pagode, geralmente um pagodão, você escuta uma voz no subwoofer, tá? Então não é bacana, não fica bacana porque fica estranho, fica estridente o som. Outra configuração que geralmente o pessoal me pergunta é o loudness. O loudness, ele vai compensar, é basicamente uma configuração onde ele vai compensar a perda de grave em volumes mais baixos, ou seja, se você gosta de usar o som ali no volume entre 10, 12, 15, que é um volume de dia a dia, né? Vamos dizer assim, um volume de segunda-feira de manhã. Então você ativa o loudness, ele identifica que você está no volume baixo e compensa esse grave, ou seja, você joga um pouquinho de grave nesse volume baixo, porque às vezes, dependendo da música, quando você abaixa o volume, você não escuta mais o grave. Ou seja, aí em vez de você entrar na configuração do sub, aumentar o ganho para ter mais grave, você só liga o loudness, que aí na hora que você baixa o som, ele identifica que você está no volume mais baixo e automaticamente ele dá um ganho no sub para ele recuperar o seu grave. E aí, se você aumentar o som, ele faz esse jogo de cintura, né? Ele fica dando uma regulada, tá bom? As outras configurações, a gente tem todos os sons, que é o Present Equalizer, onde você tem algumas configurações de equalizadores prontas, tá? Recomendo usar, se você não tiver conhecimento sobre essa equalização. E a gente tem a opção de regular essa equalização, tá? Onde ela vai aqui da frequência mais baixa, mais grave, que é 100 Hz, até a mais alta, que é 8 kHz. Ou seja, se eu for configurar 100 Hz aqui, aumentando o ganho, eu vou estar regulando as frequências baixas. Se eu for regular aqui 350, 1.25, eu vou estar regulando aqui um pouco de médio grave, tá? E aqui em cima os agudos, ou seja, sabendo dessa variação, onde 100 é grave e 8K, 8000, né, é agudo, você pode estar regulando aí de acordo com sua preferência musical, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso, não tem muito segredo, geralmente as configurações são essas, tá? Que é o recomendado, que é o que vem para som interno. E se você tem um som externo, tem um som de porta-mala, geralmente você precisa usar um crossover, que aí você tem umas configurações bem mais precisas, tá? Infelizmente não posso colocar música, porque o direito autoral do YouTube vai acabar tirando o som do vídeo, e aí dá problema, beleza? Então é isso aí, pessoal, videozinho rápido, básico, e espero que vocês acompanhem o canal, porque tem muito vídeo de som automotivo saindo aí pra gente, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!